Oi, 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 hoje estamos, depois de tanto tempo, hoje já estou na missão no Tocantins, no Jixá, e muito feliz por estar vivendo esse novo tempo na presença de Deus, de saber que Deus realmente direcionou tudo e ele fez acontecer, né? A gente só se dispôs na mão dele. E hoje eu quero compartilhar com você um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, tá aqui, ó. Olha que lindo. Falando da liderança, né? Eu tenho conversado muito com a liderança aqui no Ajixá nesses últimos dias, ao respeito da importância da boa liderança e como isso faz toda a diferença na vida do cristão, na vida da igreja e na questão da gente ser sal e luz, né, nessa terra para aqueles que não conhecem a Deus, né? Então, vamos lá, vamos orar. Sempre é bom orar, né? Que a gente não perca o hábito, o bom hábito de orar. Deus amado, em nome de Jesus, quero te louvar por mais uma vez estar aqui com os meus irmãos na tua presença, Pai, de poder estar compartilhando, usando essa ferramenta poderosa, meu Senhor, que é o canal do YouTube, para estar compartilhando a tua palavra, para estar edificando a tua igreja, para estar compartilhando aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Eu quero te louvar, te engrandecer, Senhor, porque tu és o dador da vida, porque o Senhor é o arquiteto do universo, o alfa e ômega, o princípio e o fim. O Senhor é maravilhoso demais para que a gente possa descrever, a gente pode apenas falar o que a tua palavra mesma diz do Senhor. A gente não tem palavras para te descrever e na nossa limitação a gente consegue falar com amor, meu Senhor, que realmente nós te devolveu. A nossa reação é eu te amar de volta, né? O Senhor nos amou tanto que deu o seu único filho para que desse a sua vida no nosso lugar. Então, a nossa resposta é o nosso amor. Receba o nosso amor, meu Pai, mesmo assim limitado, cheio de carências, que o Senhor possa moldar o nosso amor para que cada vez mais a gente possa se parecer a Ti. E então, assim, possamos ser líderes de referência, líderes inspiradores, líderes sadios nessa terra. Hoje nós compartilhamos, então, esse estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Educação Cristã Continuada, você pode procurar .com.br, tem o site deles, viu? E eu queria compartilhar esse estudo com vocês, se a gente puder reflexionar juntos. Diz assim, por que existem líderes? Por que existem líderes? No campo ou nas fábricas, na escola ou na igreja, há sempre pessoas que lideram e pessoas que seguem os líderes. A liderança é necessária quando se quer cumprir um propósito. Portanto, quando tratamos do tema de liderança no plano de Deus, queremos dizer que Deus escolhe líderes tendo em vista o cumprimento de um propósito. O método divino consiste em trabalhar por intermédio de indivíduos e a quem escolhe, capacita, inspira e envia. Amém? Então vamos ao chamado da liderança, o chamado à liderança. Você que foi chamado por Deus para liderar na tua igreja, com qualquer departamento, qualquer incumbência que foi colocada nas tuas mãos da parte de Deus. E o chamado à liderança é um importante aspecto do plano de Deus e é que sua obra seja realizada por pessoas guiadas e capacitadas pelo Espírito Santo. Por isso, Deus escolhe pessoas e lhes determina tarefas específicas, constituindo-as como líderes, a fim de que o seu propósito de expressar amor e misericórdia para a salvação da humanidade seja o mais amplamente alcançado. Eu não sei se você prestou atenção. O seu propósito de quê? Qual o propósito principal, fundamental do Evangelho? De expressar o amor e misericórdia para a salvação da humanidade. Se a gente fugir disso, se a gente não fundamentar nossa liderança nessa expressão do amor e da misericórdia de Deus, a gente vai estar falhando terrivelmente na execução dessa liderança. Então, hoje eu te animo para que você possa estar se enchendo do amor de Deus e buscando ser preenchido pelo amor de Deus. E não vai ter como você fazer isso se você não tiver vida com Deus. Se foca, e talvez você não sabia, talvez você achava que era só mandar, que era só fazer a obra, que era só organizar a igreja, que era só. Não, o fundamento da liderança
na casa de Deus, na obra de Deus, é expressar o amor de Deus e a misericórdia para a salvação da humanidade. Então, vamos à evidência histórica para ver mais ou menos por que você fala isso, né? Qual o fundamento? E aí, está dizendo, ó, quando lemos nas Escrituras as descrições dos acontecimentos históricos, descobrimos que não há fato que não mostre Deus desenvolvendo seus propósitos, escolhendo e chamando líderes, dando-lhe instruções precisas, inspirando-os e enviando-os, de modo que cada indivíduo seja afetado com a sua mensagem e seu plano de ação. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 18, versículo 25. O método de Deus consiste em trabalhar nos bastidores da história. Olha que interessante. Mesmo quando todas as evidências temem em apontar a supremacia do mal, mas levando paulatinamente a cabo quantos planos sejam necessários para o cumprimento do propósito divino. Não tem como esconder a mão de Deus, não tem como negar a ação de Deus. Não tem como, eu pergunto para você, tem como alguém vem aqui e quer te convencer de você largar sua fé? Eu sempre falo, gente, não foi algo que me contaram, não foi algo, eu não estou convicta porque simplesmente eu escolhi esse serviço, essa liderança, essa fé. Eu fui envolvida por ela, eu fui pega por ela, e eu fui tomada por ela. Eu não tenho como negar o que eu já vivenciei. Não tenho como esconder ou dizer que Deus não fez, que eu não tive experiências com Ele. Então, essa fé que a gente conta, que a gente lê na Bíblia, a gente vivencia. E uma vez que você passou a vivenciar, não tem como ninguém dizer que você não vivenciou. Então, a firmeza ela vem do convencimento do Espírito Santo, mas ela se afirma com a experiência, com a vivência, né? Com as suas vivências. Então, ao longo da história, foi desse jeito. Então, a chamada. Deus revela a certos indivíduos que os mesmos foram escolhidos para pôr o seu plano em execução. Que interessante quando Deus manifesta o chamado dele e nos deixa bem claro, né? Eu me lembro quando ele me chamou para missões. Eu estava num processo de aprendizado, de passar por vários departamentos. Aí eu perguntava para Deus, mas Deus, qual é o meu chamado afinal? Porque eu tô no departamento, eu passei pelo departamento das crianças e eu amei, achei que fosse esse meu chamado, né? Aí eu passei pelo departamento dos teens e eu achava que era para trabalhar com teens, porque eu me envolvi, eu cresci, experimentei, eu amei aquele departamento. Depois me passaram para o departamento de jovens, a mesma coisa. Então eu ficava confusa, meu Deus, então, porque tinha alguns pastores que falavam que o seu chamado você ia descobrir quando estando executando aquele serviço, você se achasse, né? Você simplesmente fosse tomado por aquilo e você amasse, e você se envolvesse com tudo, né? Aí eu, por cada departamento que eu passava, aquilo era tudo, né? Quando eu entrei no louvor, então eu falei, cara, isso aqui que eu quero. Aí, quando eu estive com o departamento de evangelismo, gente, o Senhor me despertou para o evangelismo de uma forma que eu coloquei para mim como meta diária não dormir sem ganhar uma alma para Cristo, né? Então, assim, eu me vi assim, tão envolvida com cada departamento que eu falava, mas então eu não sei mais. Aí eu fui percebendo, e quando Deus me chamou claramente para missões, que Ele disse, né, para eu deixar tudo e segui-lo, e falar a respeito num congresso de missões, que o meu chamado era em missões, né? Aí eu entendi que cada passagem, cada envolvimento por cada departamento, ele me formou e me preparou para o chamado de missões, né? Então, como está sendo o seu processo, não sei, mas você precisa prestar atenção para identificar aquilo que Deus quer manifestar na sua vida, né? Chamada, então. Deus revela a certos indivíduos que os mesmos foram escolhidos para pôr o seu plano em execução. Em alguns casos, Deus chega a fornecer instruções pormenorizadas, como no caso da vocação do apóstolo Paulo, que será examinada na quinta lição, que é o Atos, está registrado em Atos 9, né? Deus concede à sua igreja líderes para preencherem posições específicas de liderança, como registra Efésios 4, versículo 11 e Romanos 12, do 6 ao 8, cujos dons de natureza espiritual são provas da liderança inspiradora
dentro de um plano de Deus. Até a manifestação dos dons que Deus coloca na tua vida, eles servem para manifestar aquilo que Deus colocou na sua vida, né? Para confirmar, para inspirar outras pessoas através daquilo. Então, o chamado, ele se manifesta enquanto você vai servindo, enquanto você se disponibiliza para servir, enquanto você vai escutando a voz de Deus e vai entrando nesse plano de ação. Agora, sentado, sem fazer nada, vai ficar difícil, viu? Eu costumo dizer que o chamado se descobre servindo. Se descobre servindo. Você tem que se envolver, você tem que fazer parte da obra de Deus. Qualificação. Outra evidência de que o plano de Deus inclui a ideia de liderança são as listas de descrições detalhadas das qualificações e responsabilidades dos líderes escolhidos por Deus. No Antigo Testamento encontramos detalhes das qualificações requeridas de reis e sacerdotes, bem como suas respectivas responsabilidades, como registra Levítico 4, versículo 3, Números 31, 24, Salmo 2, 10 ao 11 e Provérbios 16, versículo 12. No Novo Testamento, os apóstolos se mostraram empenhados em garantir que os cargos de liderança fossem ocupados por pessoas qualificadas, espiritual e moralmente, para que pudessem inspirar outras pessoas. Vamos repetir essa parte que eu achei muito interessante. No Novo Testamento, os apóstolos se mostraram empenhados em garantir que os cargos de liderança fossem ocupados por pessoas qualificadas espiritual e moralmente. Não está falando nem de currículo, não está falando de formação secular, não está falando de uma formação numa área específica de administração, está falando qualificados espiritualmente e moralmente. Olha a importância e o ênfase que faz o estudo da liderança inspiradora ao respeito da formação do nosso caráter, da formação do nosso crescimento espiritual, do envolvimento, da determinação de você decidir seguir a Cristo e fazer conforme o seu querer. Isto é você trazer os conceitos, os princípios bíblicos para encarná-los na tua vida, para fazerem parte da tua vida. Amém? Para você viver a palavra. Amém? Isso é fundamental, mais do que qualquer currículo secular. Amém? Então, isso está registrado em 1 de Timóteo 3, versículo 2 ao 12, e título, capítulo 1, do versículo 7 ao 9. Então, qualidades do líder inspirador. Amém? Empatia. Vamos ver várias coisas. Vamos ver a questão da empatia, que é muito importante. Como é que você vai inspirar outras pessoas se você é um carrancudo aí, hein? Uma pessoa que fica falando mal, tratando mal as pessoas. Empatia, o foco no alvo, digno de confiança, testemunho. É muito importante que você possa prestar atenção nessas 4 qualidades importantes, determinantes para um líder inspirador. Você quer se tornar um líder inspirador? De repente você é um líder já, só que não está conseguindo inspirar ninguém. Eu me lembro quando no seminário, quando a gente viu essa matéria de liderança, o professor falava assim: como é que eu sou? Como é que eu sei que eu estou sendo líder? Aí você olha para trás e vê se tem alguém te seguindo. Tem alguém te seguindo? Essa pergunta, né? Aí como é que me torno um líder inspirador? Porque às vezes tem pessoas que seguem outras porque não tem a quem seguir. Mas aí um líder inspirador, um líder de qualidade, vamos ver. Um líder que é capaz de ver as coisas pelo ponto de vista de outras pessoas, procurando entender como as mesmas se sentem, mostra empatia na prática da regra áurea. Isso está em Lucas 6, 31. E eu vou pegar para ler para você. Amém? A questão da empatia, da importância da empatia. Hoje eu não fiz nenhum slide. Eu falei, não, vou entrar logo, vou ler a revista, eu quero compartilhar isso tudo, não quero mais perder mais tempo. Hoje eu passei a tarde montando algumas aulas de, de inglês, né, que eu tenho um compromisso para entregar essas aulas do seminário de missões que a gente fez em dezembro. Peraí, eu mudar que eu estava com a Bíblia em inglês por causa das aulas. Então, Lucas capítulo 6. Vamos no capítulo 6.
Diz assim, no versículo 31, bem no final do capítulo. Olha que interessante. Pronto. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazeis vós também, né? Falando da empatia, da necessidade que você e eu temos de tentar ver as situações através dos olhos do irmão, né? Através dos olhos do liderado. Eu não posso só impor a minha vontade, eu costumo falar que não dá para a gente ter uma liderança, chegar na liderança falando, pronto, agora é minha vez, né? O pastor, eu sempre tive que obedecer o pastor, eu sempre tive que obedecer o líder, agora eu queria fazer do meu jeito, agora é minha vez, agora eu vou fazer do meu jeito. Não dá certo, cara. Eu acho que muitas lideranças afundam por causa disso. Não é do teu jeito nem do meu. A obra é de Cristo, você tem que perguntar para Jesus. Tudo você tem que perguntar para Jesus. Jeremias fala ao respeito dessa questão da governança de Deus sobre as nossas vidas, diz, não cabe ao homem os seus passos, porém ao Senhor. Então, a gente tem que entender isso, a gente está aqui para servir a Deus, não é do nosso jeito. Teve uma vez, acho que foi ano retrasado, lá na missão da Argentina, que a gente tinha que arrumar o templo, né? Tinha que pintar, já, a pintura não estava boa. Aí eu fui pensar no que a gente ia pintar, né? Se a gente se dava para. Eu vi várias igrejas mudando a cor e tal. Aí eu falei: o que eu faço? Entro nessa onda moderna da mudança de cores, né? De colocar cores mais escuras e tal. Eu sempre gostei da igreja de branco, né? Aí eu me lembro que eu falei assim. Eu não, o que eu estou pensando, cara? Se a casa não é minha, é a casa do meu pai. Você já pensou, você já não está morando na casa do teu pai, você sai da casa do teu pai, aí você já tem tua casa, arruma a tua casa como você quer, e aí, de repente, você vai na casa do teu pai e fala, não, pai, deixa eu pintar do meu jeito a tua casa, né? Pai, eu queria pintar a tua casa de azul. Tem, não tem isso, né? Aí eu me toquei com isso, eu falei, cara, tem que perguntar para Deus. Aí eu ainda fui provar, falei, não, vou ensinar isso para a igreja. Aí eu fui, coloquei no grupo de WhatsApp da igreja, eu falei assim, gente, tá na hora de pintar, não sei se vocês observaram que as paredes do templo estão um pouquinho feinhas, tá precisando de uma pintura nova, e eu estava aqui orando, eu queria saber eu queria levantar uma votação, né, ver qual a cor que vocês gostariam que a gente colocasse na igreja, né? Aí o pessoal começou a falar, começou a falar, e aí eu deixei, né, a votação, eu fui lá, eu fui resolver as coisas, e eu falei, vou olhar depois. E nesse meio tempo que eu saí na rua a resolver algumas coisas, eu recebo uma mensagem de uma pessoa que estava afastada da igreja, fazia tempo, eu estava evangelizando, né, e tentando animar para voltar para a casa de Deus, né, uma pessoa que tinha chegado assim a ser consagrado evangelista e tinha começado a entrar num processo muito doloroso. Ele começou a se afastar da igreja, começou a fraquejar na fé, né? Ficou um tempo sem congregar. E aí eu comecei, o Senhor colocou ele para trabalhar no meu prédio, e aí eu comecei a evangelizar, né? A fortalecer, tentar animar. E eu me lembro que a gente trocou o contato e eu colocava no meu estado as fotos, né, da igreja. Eu colocava uma foto e aí colocava hoje tem culto, te espera. Eu tirava uma foto assim do templo, às vezes assim do altar, a Vale te espera e tal, a porta do papai tá aberta, sempre com uma frase diferente, né? E aí ele falou assim para mim, deixou um recado, né? Deixou um recado falando assim, pastora, eu vejo aquela igreja e eu não tenho conseguido ir ainda. Mas quando eu vejo as fotos no seu estado, eu fico olhando a foto, eu fico assim olhando, eu paro para olhar. E aquela essa imagem me transmitiu uma paz tão grande, aquela igreja assim, toda de branco, com aquelas cortinas brancas, com aquele espaço, com aquela cruz ali no altar. E vocês não têm noção a paz que me transmite. Aquilo foi resposta para mim, né?
Eu entendi o recado no instante. Eu falei, Deus, você não é gente, né? Eu tenho essa frase que é colete de alguém lá em Fortaleza. Deus não é gente, não, cara. Deus não é gente, nem mais responde a gente, tá bom? Aí eu fui falar para a igreja depois, no culto, né? Falei, gente, vocês lembram aquela votação que eu lhe convoquei vocês? É, pois é, quando eu falei para vocês, eu já tinha recebido da parte de Deus essa exortação de entender que a casa é dele, que a obra é dele, que o dono é ele e que a gente precisa perguntar tudo para ele. Tudo. Não pertence os nossos passos sequer a nós, porém ao Senhor. Então, se você quer ser um líder inspirador, se enche da presença de Deus, deixa Deus trabalhar na tua vida, se coloque no lugar de verdadeiro adorador, busca se encher de Deus, e Ele vai guiar cada um dos teus passos. E Ele vai te ensinar a ser um líder inspirador, tá bom? Então, foco no alvo, essa é a segunda qualidade super importante. Um líder inspirador é capaz de estabelecer alvos claros e de esforçar-se até torná-los uma realidade. O líder de visão estabelece alvos para si mesmo e para o grupo que está liderando. Dentro da estrutura de concretização dos propósitos de Deus, procura também fazer o seu trabalho, competência e buscando sempre a excelência, habilidades necessárias e indispensáveis para a concretização dos alvos propostos. Vamos ler a passagem em Provérbios. Aqui está Provérbios 12, versículo 27, falando a respeito dessa reflexão. É muito importante que a gente possa estar sempre compartilhando os estudos, sempre com uma base bíblica, né? Tem um povo que diz, está na Bíblia. Está na Bíblia? É sempre importante que a gente possa reafirmar, que a gente fala com base bíblica, né? Então, diz assim, eu não falei para você se colocar metas e para você trabalhar em função disso, né? Aqui está dizendo o estudo, foco no alvo. E procura, o líder inspirador procura fazer o seu trabalho com competência e buscando sempre excelência. Isso me faz lembrar o livro do nosso pastor vice-presidente, o pastor Leonão, Serviço com Excelência, tá? Com respeito, um estudo muito bem feito com respeito, direcionado à liderança, justamente. Então, com excelência, habilidades necessárias e indispensáveis para a concretização dos seus salvos. Olha o que está dizendo Provérbios. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Então, a diligência, a gente não ser um líder preguiçoso. Gente, eu me lembro que eu tive algumas experiências assim de conhecer alguns líderes que eu ficava assim, falei, meu Deus, eu ficava assim confusa. É isso mesmo? Deus abençoa isso, né? Porque eu vi que não havia um esforço, como eu vou dizer, ah, uma dedicação, né? Eu já estava acostumado com o ritmo da igreja. Então, eu ia na igreja, ele chegava cedo até, mas não era para, tipo, ajeitar a igreja, para preparar as coisas. Não, ele chegava, ia no gabinete, deitava no sofá e ficava aí dormindo até a hora do culto. Como na época eu trabalhava como secretária na igreja, eu tinha um plantão, eu observava o ritmo, né? Aí, às vezes, nas primeiras vezes, eu batia, eu entrava para fazer alguma consulta e, tá, o pastor estava dormindo. Aí eu, tudo bem, a primeira vez, de repente, ficou cansado e tal, teve alguma situação na rua, mas toda vez, quando aquilo se virou rotina, eu percebi que era uma rotina, né? E eu via a situação da igreja, né? Eu ficava assim, eu falei, meu Deus, aqui tem alguma coisa errada. Aí eu tive, como o meu chamado de missões, né, o Senhor me levou para várias outras igrejas, para várias outras regiões, e eu tive a oportunidade de descobrir uma variedade de lideranças, assim, bem ampla, né? Então eu pude ver, ó,
o fruto daquele que é esforçado, daquele que se dedica, daquele que faz a obra com diligência, pessoal que acorda cedo, que vai na igreja. Eu tinha um pastor lá em Brasília, ó, pessoal, quando a pessoa fala da bênção, a gente fala da pessoa, né? Quando fala da crítica, a gente tem um ditado que diz, a gente fala do pecado, mas não do pecador, né? Porque a gente não foi chamado para expor ninguém, né? A gente tem que pegar o ensino e tentar trazer para a nossa vida para dar o melhor fim, né? Eu me lembro que o pastor que eu tive em Brasília, ele falava: a gente tem o que para fazer hoje? Aí, de repente, a pastora: não, hoje não tem nada não, amor. Aí, aí eu, aí eu ficava observando a conversa, né? Aí ele: então, se a gente não tem nada que fazer, para ficar sem fazer em casa, a gente vai lá na igreja para fazer alguma coisa. Né? Aí ele ia lá e projetava as coisas e começava a ver se a igreja estava limpa, se a igreja estava ordenada. Aí começava a revirar as fichas dos membros para ver quem é que estava vindo, quem não estava vindo. Então eu achava aquilo ótimo, super, super inspirador, né? Com respeito assim à dedicação da obra. E tem realmente pessoas que bom, esse líder, por exemplo, eu me lembro que ele começou sem receber, né? Foi no sacrifício mesmo. Já o outro líder, ele contava tipo assim, não vou falar tanto não. Vamos aprender como é que é o líder inspirador, porque senão, muita informação. Digo, digno de confiança. Ao mostrar-se consistente e digno de confiança, um líder inspira outros e se habilita a ser seguido. Isso está em Lucas 9:62. 9:62. Vamos lá para Lucas outra vez. É maravilhoso poder nadar, mergulhar na palavra e a gente poder conhecer, né, o poder da palavra na nossa vida. A gente não tem por que se conformar. Olha o que está dizendo Lucas, meu Deus. A gente falou que ao mostrar-se consistente, digno de confiança, e um líder inspira outros e se habilita a ser seguido. Você quer que as pessoas te sigam? Uma vez eu olhei assim e falei, eu estava sozinha na igreja, na missão. Falei, caraca, não tem ninguém. Eu pregando, porque tem desertos que a gente não tem como, a gente vai atravessar, né? Eu pregando para as cadeiras, eu e as cadeiras, achei aquilo fim, cara. Horrível. Horrível você ser levantado para liderar e não tem ninguém que te siga, cara. É horrível, é uma sensação assim, super frustrante. Aí eu vejo isso aqui, eu me lembro disso, sabe? Então, está dizendo Lucas 9:62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança pão do arado, mão do arado, perdão, estou com fome, já estou falando do pão. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Tome essa, viu? Então, a gente precisa prosseguir. Eu não podia parar quando eu estava pregando sobre as cadeiras, eu não podia parar. Eu precisava confiar no Senhor e que se Ele me chamou, me tirou do meu conforto, porque eu já tinha conquistado tudo que eu sonhei e mais ainda na minha vida, né? Ele me levou para o Rio de Janeiro para morar, viver, trabalhar numa praia, na praia de Ipanema, não foi qualquer praia. Aí fiquei super conhecida lá, o pessoal me chamava de garota de Ipanema. Era assim, fiquei super conhecida, eu trabalhava para todo tipo de gente, todo lugar do mundo. Eu recebia muito bem, eu montei minha empresa ali, eu estava comprando minha casa, já construindo, né? É, e o Senhor simplesmente disse, larga tudo, me segue. Ele me deu tudo, mas ele me desafiou, né? E aí eu falei, quando eu via eu pregando para as cadeiras, ninguém ia na reunião, eu falava, cara, mas Deus me chamou, foi Deus que me chamou. Então Deus não vai me deixar na mão. No tempo dele, eu tinha essa certeza, né? Que no tempo dele as coisas iam acontecer. E aconteceram, né? Graças a Deus, aí tá a nossa querida Vale Argentina de pé. Então, diz, ele comunica-se de forma honesta e transparente sobre o que espera do grupo e então ajuda cada membro para que se mantenha atuando em conformidade com os planos. É muito importante que a gente possa delegar. Eu tive que aprender a delegar.
Teve uma hora que quando eu fiquei doente, eu falei, Deus, como é que eu vou fazer a obra agora? Aí ressoou na minha mente essa palavra, delega, é tempo de delegar. Aí eu vi que o meu problema de saúde veio como providência, porque eu já não tive mais escolha, eu precisava delegar. Se bem que eu sempre quis delegar, só que as pessoas não assumiam o compromisso. Essa situação de saúde se tornou oportunidade, porque agora elas, com compaixão de mim, começaram a entender que precisavam assumir o lugar e começar a fazer a obra, né? Começar a pagar o preço. Aí foi providência de Deus, uma doença, um problema de saúde para mim, para eu poder, enfim, poder delegar e começar a acompanhar essas pessoas para poder crescer. Mas aí eu tive meu problema, meu processo para poder aprender a ser clara, a dar objetivos claros, simples, para a gente poder ir do simples ao complexo, né? Então, é um processo também. Mas a honestidade é fundamental. Eu me lembro que a gente recebeu algumas notícias de alguns líderes que estavam ah, saqueando uma igreja, né? Saqueando, literalmente, aquilo foi tão triste, tão triste mesmo, né? E aí eu falava, viram, vocês estavam preocupados porque a gente é um grupo pequeno e um deles tinha recebido a parte de Deus para vir congregar com a gente, ele vinha daquela igreja e ele teve um conflito interno, porque ele não queria deixar aquela igreja, porque ela era uma igreja já constituída, uma igreja grande, com um corpo já importante, né? E bem organizada, né? Supostamente bem organizada. Aí, quando ele veio, eu coloquei ele para ser tesoureiro da igreja, né? Porque ele já tinha experiência nessa área. E aí, o crente que estava sendo bem feito, né? Só que, como a gente já tem o costume de treinar do mesmo jeito, que às vezes tem variações de treinamentos de um ministério para o outro, eu tinha que ter certeza que eles iam saber trabalhar como a gente trabalha. Então, eu sentei e eles comecei a ensinar. Aí eu fui vendo algumas coisas estranhas. E aí ele falava: Não, pastor, mas a gente lá faz assim, a gente só conta e entrega. Aí eu falei: Não, mas tá errado isso aí. Primeiro que você não tem que entregar nada para mim, porque a tesouraria não tem que ficar na mão do pastor. Já começou errado isso aí. Ah, e depois você tem que ter noção do movimento, né? Não é só você contar e entregar. Você tem que contar, tem que administrar as saídas, você tem que fazer um relatório semanal, você tem que fazer um balanço no final do mês. E você que vai informar esse movimento para o pastor, não tem que passar para o pastor só. Né? Aí ele começou a ficar assim, falei, caraca, nada a ver, eu não sabia assim, não, porque a gente sempre fez assim. Falei, pois é, nós precisamos trabalhar de forma transparente. Então, aquilo veio assim de encontro para ele como um choque, né? E ele poder ver como se faz as coisas de forma transparente e honesta, fortaleceu a vida daquele rapaz. E no balanço dele, no final do ano, eu vim para o lugar errado, para o lugar certo. Deus me conduziu e eu estou muito feliz de ter aprendido a fazer as coisas do jeito certo. Né? Então, a inspiração através da honestidade e da transparência é fundamental. É fundamental se você quiser inspirar outras pessoas. Seja transparente, seja honesto. Também é uma pessoa razoável, confiante e sempre bem animada. Não é teimoso e não se deixa desencorajar à toa. Sabe reagir de maneira pacífica e graciosa, principalmente quando os planos não dão certo. Quando um plano que você projetou não deu certo, você precisa ter um plano B. Você precisa estar pronto para as coisas imprevisíveis, né? Aquilo que sai do teu controle, do teu projeto, do teu plano, para você não desestabilizar. Você tem que estar pronto para resolver. E para fechar, nós vamos falar do testemunho, que é muito importante. O líder que tem a certeza da chamada de Deus na sua vida procura permanecer na dependência e orientação do Espírito Santo. Sua consciência é a de ser um canal pelo qual Deus manifesta seu amor e misericórdia, de modo que busca a primacia do testemunho de ter um caráter irrepreensível.
vivendo sempre em consonância com os princípios espirituais revelados na palavra de Deus, inspirando outros a segui-lo. Eu acho que isso aqui é fundamental, o bom testemunho do líder, para que você possa ser inspirador para outras pessoas. Eu vou ler a passagem que está em 1 de Timóteo, tá bom? Para a gente encerrar com essa passagem, capítulo 3, do versículo 7 ao 12, falando do bom testemunho, da necessidade que a gente tem de dar bom testemunho para poder inspirar outras pessoas, né? Na verdade, é para você ter vida com Deus, né? Mas aquilo faz toda a diferença na tua liderança, né? Então, está dizendo, versículo 7, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, do 7 ao 12, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirva. Olha que interessante, primeiro seja provado, depois sirva, né? Se forem irrepreensíveis, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldicentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem, bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. É muito importante que você e eu possamos ter e dar um bom testemunho. Isso vai fazer toda a diferença na tua liderança, no teu serviço, no departamento que você estiver, na tua vida com Deus. E vai ser mais fácil você inspirar pessoas e você trazê-las mais para perto de Deus. Que teu objetivo seja esse. Que o fundamento da tua liderança seja expressar o amor e a misericórdia de Deus para as pessoas. Em nome de Jesus, então, dessa forma que nós fechamos essa reflexão, esse estudo sobre liderança, e que você possa se tornar um líder inspirador, um líder conforme ao coração de Jesus, um líder que faz toda a diferença, seja sal e luz. Eu tenho tido algumas experiências terríveis de líderes que, por exemplo, eles não assumiriam um cargo ou uma liderança se não tivesse um caixa X para eles, se não tivesse um conforto X para eles. Então, aquilo entristece meu coração, porque, na verdade, não é só que eles perdem a oportunidade de mostrar a Deus o que eles podem manifestar do amor dele. Eles estão contaminando outras pessoas. A liderança foi feita para expressar o amor de Deus e a misericórdia de Deus à humanidade. Então, você e eu não somos quem para colocar valor sobre isso ou para colocar condições. Se você tiver o amor de Deus no seu coração, não há dificuldade alguma de você expressá-la para as pessoas. Então, seja um líder inspirador, cheio da presença de Deus, cheio do amor e da misericórdia de Deus. Em o nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, e te damos graças por esse tempo, meu Pai. Obrigado por nos ensinar a ser uns bons líderes, meu Pai. Obrigado por nos ensinar qual é o fundamento da liderança. Obrigado, meu Pai, por nos levantarmos para ser sal e luz nessa terra, por nos chamar, meu Deus, para assumir lugares de liderança na tua obra, Pai. Que nós possamos reconhecer a cada dia que o Senhor é o dono da obra, que o Senhor é o dono de tudo, do ouro, da prata, do arquiteto do universo. O Senhor é o princípio e o fim. O Senhor é que sabe todas as coisas, tu és a própria sabedoria. Por isso nos ensina, papai, nos enche da tua presença, que nós possamos ser cheios de ti, cheios do teu amor, e assim possamos expressá-lo à humanidade. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima transmissão.